Muito bom, gente. Tudo bem? Boa noite. Oi, Júnior, tudo bem? Conseguimos Oi, aqui. Guilherme. Tá, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Acho que o som tá saindo Ótimo. tranquilo. Deixa eu só abrir aqui a página e vamos lá. Bom, gente, eu sou o Guilherme, eu sou fonoaudiólogo do Serencena. A Serencena é uma organização não governamental, né? Que há 18 anos a gente faz reabilitação das pessoas por meio das artes, do teatro, da música, da dança, totalmente sem fins lucrativos. E hoje a gente vai falar um pouquinho com o Júnior, ele é musicoterapeuta. E hoje, no dia da musicoterapia, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa relação da afasia com a música, né? E logo mais a gente já começa. O pessoal tá chegando ainda na live, né? Então, Júnior, se formou em musicoterapia, né, na UniFMU, integrante do grupo de estudos em psicanálise, né, na Unifesp, e também coordenador geral e supervisor de musicoterapia do Centro de Musicoterapia Benezon Brasil, né? Muito bom. E também você tem os seus atendimentos particulares também e atende em clínicas. Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Isso. Bom, primeiramente, boa noite a todos, o pessoal que está chegando aí. É uma alegria poder falar com vocês justamente nesse 15 de setembro, que é comemorado o Dia Nacional do Musicoterapeuta. Uhum. Então, é a classe dos musicoterapeutas. Hoje é um dia de comemoração, já participei de alguns outros eventos hoje durante o dia. E agora compartilho aqui com vocês um pouquinho da minha experiência como musicoterapeuta, para contar um pouco para vocês como funciona a musicoterapia, como ela atua. Então, sim, já iniciando um pouquinho a minha fala, enquanto as pessoas vão entrando, a musicoterapia é uma área, e para se formar musicoterapeuta, você precisa cursar uma graduação. É Uhum. um curso de graduação, é um nível superior. Né? É um curso é um curso novo, relativamente novo, porque ele chegou aqui no Brasil no início da década de 70, de Tá. 1970, lá no Rio de Janeiro, onde se iniciou o primeiro curso de graduação em musicoterapia. Uhum. Aqui em São Paulo, hoje a gente tem uma faculdade que oferece a graduação, que é justamente a faculdade onde eu me formei, que é a FMU. Então fica essa informação, porque muitas vezes as pessoas acham que musicoterapeuta é um curso paralelo ou, né, uma pós-graduação de quem cursou o curso de música ou o curso de psicologia e aí depois fez uma especialização em musicoterapia. Tem Uhum. muito essa dúvida. Então, já para deixar bem claro que para se tornar musicoterapeuta é necessário fazer uma graduação. Então, eu me graduei, né, em 2005. Então, já há 15 anos que eu trabalho nessa área como musicoterapeuta. E me conta um pouquinho, brevemente, dessa trajetória. Assim, você já tinha contato com música antes? Que te interessou nessa graduação? Certo. Bom, a música sempre fez parte da minha vida, desde pequeno. Eu lembro, eu tenho lembranças assim de muito pequeno, de eu gostar de pegar um violãozinho de brinquedo e tocar e ficar cantando músicas assim. Então, e isso seguiu a minha vida desde sempre. E aí, quando chegou na época que a gente tem que fazer algumas escolhas, né, na vida, que vai fazer da vida, foi muito por acaso, assim, eu acabei, não, nem sei se existe ainda aquele guia do estudante, que Existe. era aquela revista, né, que você faz uma busca das profissões para ver se você se identifica com alguma.
Uhum. E aí eu me dei, falei, nossa, musicoterapia, que é isso? E aí fiz o vestibular, muito na curiosidade, entrei na faculdade e comecei muito por curiosidade, assim, e acabei me apaixonando pela área, né? Eu acho que eu me identifiquei com o que a musicoterapia proporciona, né? Tanto para quem se torna musicoterapeuta, mas também a possibilidade de ajudar outras pessoas Uhum. utilizando a música, que já era algo que sempre fez parte da minha vida. Então foi assim que eu comecei, é, e aí fiz alguns outros cursos, né? Obviamente para de aprimoramento, tanto na própria área de musicoterapia, como em outras áreas também, como você Uhum. falou, né? Em Eu posso dizer, psicanálise. em psicanálise. Depois montei um centro de estudos aqui em São Paulo, que eu fiquei de 2006 até 2010 como coordenador e supervisor desse centro de musicoterapia, que existe Uhum. até hoje. Depois eu acabei, por outras questões profissionais, acabei saindo desse centro e segui a minha carreira, né, agora atendendo em consultório e também atendendo em algumas instituições, e uma delas a Ser em Cena, que a gente vai falar um pouco sobre qual é o trabalho que eu desenvolvo, né, de musicalização, que é um trabalho um pouco diferente da musicoterapia, né, o trabalho que eu desenvolvo na Ser em Cena, mas isso a gente vai Sim, falando ao longo da a gente nossa já vai chegar conversa. lá. Então, aproveitando esse gancho, né? Você falou do processo de escolha, o porquê da musicoterapia. Explica um pouco pra gente, então, para quem não conhece ainda, o que é a musicoterapia, o que o musicoterapeuta faz, tá bom? Contextualiza isso um pouco para as pessoas. Uhum. Bom, a musicoterapeuta é uma modalidade terapêutica que utiliza a música e os seus elementos, né? Quer dizer, não só a música como a gente conhece de forma estética, mas todo o contexto relacionado à música é utilizado pelo musicoterapeuta Uhum. como elemento de comunicação e expressão, tanto para o paciente como para o próprio musicoterapeuta. Quer dizer que a música na musicoterapia, ela funciona, ela tem o papel de linguagem, Uhum. né? Que a gente fala que a música é a linguagem de comunicação entre musicoterapeuta e paciente. Então quer dizer que só para deixar um pouco mais concreta essa explicação. Uhum. Quando a pessoa procura um psicólogo, ela chega no consultório de psicologia lá do terapeuta e começa a conversar, falando. Quando a pessoa vai para o consultório do musicoterapeuta, ao invés de ela falar, conversar com o musicoterapeuta, ela vai tocar um instrumento, ela vai cantar, ela vai dançar, ela vai se expressar de outras maneiras, sempre pensando nesse contexto e nesse universo musical. Então, Uhum. o vínculo que se estabelece entre musicoterapeuta e paciente é um É vínculo, é uma relação sonoro-musical. muito bacana. E E, pode falar. sim, só para também complementar, as pessoas têm muita curiosidade de como que é uma sessão, como acontece uma sessão de musicoterapia. Então existem muitas, ficou no imaginário das pessoas que você vai encontrar no consultório, numa sala de atendimento de musicoterapia, uma cama, né, onde a pessoa vai deitar, colocar um fone, ouvir música para Uhum. relaxar, para se sentir bem. E na verdade, obviamente existem técnicas de musicoterapia receptiva que consistem nessa utilização de fones e audição musical. Uhum. Mas a musicoterapia brasileira, ela em sua maior parte, é o que a gente chama de musicoterapia interativa. Ou seja, musicoterapeuta e paciente fazendo música durante a sessão.
Então, na sala do musicoterapeuta, a pessoa vai encontrar instrumentos musicais diversos, instrumentos musicais que são simples de se tocar. Por exemplo, um tambor, um Uhum. chocalho, um xilofone, instrumentos que a pessoa não precisa ter um conhecimento musical para que ela possa explorar e, e fazer alguma sonoridade, realizar alguma sonoridade com aqueles elementos. Né? Então, e o musicoterapeuta, obviamente, tem toda a formação e as técnicas adequadas para que ele possa acompanhar o paciente nessa expressão musical que ele vai desenvolvendo nas sessões. Então, basicamente, é assim que funciona uma sessão de musicoterapia. E se a gente for pensar num objetivo, qual é o objetivo? O que, que o musicoterapeuta tem por intenção terapêutica numa sessão? É de possibilitar, através da expressão musical, a expressão sonora musical do paciente, a abertura de novos canais de comunicação. Né? Então, quer dizer que quando a gente fala em comunicação, a gente não está falando só da fala, só da linguagem verbal. A gente está Uhum. falando de todo um contexto que envolve a comunicação. E a música é um desses elementos, né, que podem ser utilizados como forma de comunicação e expressão do que a pessoa está sentindo, do que a pessoa está pensando. Sim, traz toda a carga simbólica do indivíduo, né? Exatamente. Através. Muito bom. Isso aí. Me conta um pouco, por que hoje, dia 15, é o dia do musicoterapeuta? Existe algum Bom, motivo? então, sabe que essa é uma discussão que se tem entre os musicoterapeutas, né? O exato motivo pelo qual foi estabelecido o dia 15 de setembro como dia do musicoterapeuta. Uns dizem que aconteceu um evento em São Paulo, que foi justamente no dia 15 de setembro, e foi um evento muito simbólico para a classe dos musicoterapeutas. Então, resolveu se instituir o dia 15 de setembro, mas o que a gente tem de mais concreto relacionado a a escolha desse dia é que a primeira faculdade de musicoterapia aqui em São Paulo é Uhum. uma faculdade que nem existe mais, ela é chamada Marcelo Tupinambá, Tá. que depois ela se transformou na FPA, que é a Faculdade Paulista de Artes. Uhum. Então, em 1988, em conversas entre os professores da época do curso de musicoterapia, eles falaram, bom, a gente acha que a gente precisa ter um dia que a gente possa comemorar, um dia que represente a classe dos musicoterapeutas aqui no Brasil. E era mês de setembro, próximo, então vamos pensar dia 15 de setembro. Foi uma data escolha meio que aleatoriamente. Mas aí em 1991, o governador à época, se não me engano era o Fleury, Uhum. ele oficializou essa data, né? Então saiu lá no diário como dia nacional do musicoterapeuta e foi esse dia foi abraçado, digamos assim, pelo Brasil todo como o dia do musicoterapeuta. Muito bom. Daí entraram uns. Combinaram e deu certo, né? Exatamente. Muito bom. Então vamos pensar um pouquinho. A gente já falou um pouquinho do que é o profissional, do dia. Vamos agora trazer um pouco para o contexto da ONG, tá? O que você faz lá? Seria um trabalho, uma sessão de musicoterapia? Explica um pouco para o pessoal como é que é esse processo, como que são as atividades lá, como você desenvolve elas, pensando nos nossos afásicos. Bem, o trabalho na Nascer em Cena é um trabalho que a gente chama essas experiências musicais que a gente realiza no Ser em Cena de um trabalho de musicalização. Uhum, Então é importante deixar bem claro e diferenciar musicoterapia de musicalização. A musicalização, ela tem por objetivo principal
através das experiências musicais, basicamente, o aprendizado musical. Então, quer dizer que na musicalização a gente utiliza a música como com a intenção de, de ensinar a música para o aluno. Uhum. Diferente da musicoterapia, que a nossa intenção não é o ensino musical, não é pedagógico. A intenção da musicoterapia, a gente tem os objetivos não musicais, são os objetivos terapêuticos. Né? Mas claro que, uma vez sendo musicoterapeuta, né, eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Nas experiências, nossos encontros de musicalização no Ser em Cena, obviamente que eu acabo utilizando alguns elementos da musicoterapia nas minhas práticas, né, Uhum. nas práticas cuja intenção principal é didática, quer dizer, passar para os alunos as possibilidades musicais, e aí seja em forma de execução instrumental, quer dizer, tocar um instrumento musical, desenvolvendo ritmo, desenvolvendo melodia, desenvolvendo aspectos muito básicos da música. Porém, a minha visão de musicoterapeuta ajuda muito nesse sentido, uma vez que a gente está lidando com pessoas que têm uma dificuldade, não só de linguagem, mas às vezes tem uma dificuldade na música também, por conta da questão neurológica. Né? Uhum. Então, a minha visão de musicoterapeuta contribui na hora que eu vou pensar alguma estratégia de alguma proposta para um determinado encontro, eu penso sim na questão pedagógica, porque a nossa intenção na Ser em Cena é pedagógica, é de musicalização, porém, a minha prática como musicoterapeuta me ajuda nesse sentido. Basicamente, na Ser em Cena, a gente tem as propostas de canto coral, né? Então, possibilitar aos alunos a vivência de se cantar em grupo, que é uma experiência muito prazerosa, é uma experiência rica, né, no sentido musical, porque para você poder cantar em grupo, você precisa se escutar, escutar o que você está cantando, Uhum. e escutar o outro, escutar o colega ao lado, para que a gente consiga fazer algo esteticamente bacana, né? Porque um coral tem essa intenção de uma futura apresentação, como a gente já fez Várias, algumas inclusive, apresentações, todas várias incríveis. apresentações, né? E então, uma das propostas é essa proposta de canto em grupo, né? Outra proposta é que a gente também possa, até para possibilitar e aprimorar as possibilidades musicais de canto coral, trabalhar aspectos específicos da música, como o ritmo, como a melodia, brincar com os intervalos musicais, né? Tanto cantados quanto através de instrumentos musicais. Explorar as possibilidades musicais de objetos não convencionais. Quer Uhum. dizer, eu penso que o trabalho de musicalização no Ser em Cena é um trabalho que, basicamente, e pensando também no propósito geral da ONG, que é trabalhar a arte dramática, eu acho que a música ela vai ao encontro dessa proposta no sentido de despertar a criatividade de cada aluno. No meu caso, a criatividade musical. Então, algumas vezes, algumas propostas que a gente já fez, por exemplo, vamos caminhar pela ONG e vamos descobrir os sons das coisas. Então, a gente pode encontrar a sonoridade das cadeiras, a sonoridade das janelas, a sonoridade das paredes. Quer dizer,
nesse sentido, a gente começa a despertar nos alunos possibilidades musicais que talvez eles nunca tivessem imaginado. Ah, como é que eu vou fazer música com uma janela? Como é que eu vou fazer música com uma cadeira? Né? Nesse sentido, a gente vai mostrando aos alunos que qualquer pessoa pode fazer música. Né? Porque o ser humano é um ser musical. Todos nós podemos fazer música. Quantas vezes a gente se pega ouvindo uma música ou lembrando, cantando mentalmente uma música e quase que instintivamente a gente não se vê batendo o pé no Batendo chão, no pé, ritmo né? da música, ou assoviando uma melodia, né, de forma espontânea. Quer dizer que a expressão musical ela é muito natural à expressão humana. Se a gente pegar alguns estudos antropológicos, a gente vai ver que a música sempre fez parte do desenvolvimento humano, né? E até é uma questão bem interessante da gente colocar, né? Já você como fonoaudiólogo, né? A gente pode pensar que a música ela é muito mais antiga no desenvolvimento da humanidade, do ser humano, do que a fala. Do que ali. A Ah, fala é algo muito mais recente do desenvolvimento humano. A música já existia de forma mais, né, de forma muito mais sim, batuque de guerra, né? primitiva. Primitivo, Então, quer exatamente. dizer, o nosso cérebro, ele já vem, né, pensando filogeneticamente, ontogeneticamente também, com uma predisposição à música. E mesmo na fono, né? Tem uma parte da fono que tá cada vez mais estudando, né? A terapia com entonação melódica, em que explora bastante a noção de ritmo, enquanto fala com o paciente com uma prosódia diferente, às vezes com uma melodia de apoio simples. Ou Uhum. mesmo a gente vê também alguns casos de afásicos que tem uma questão na programação do movimento motor e quando vai cantar, sai a música tranquilamente, né? E pegando esse gancho, como você observa então essa relação da música e da afasia, dos afásicos? Como é que é esse processo? Bem, eu acho que antes da gente falar especificamente do caso da música com as pessoas com afasia, Uhum, eu acho que é importante voltar um pouquinho e explicar qual que é o raciocínio que a gente tem relacionado à música, à musicalidade e as possibilidades musicais do ser humano. uhum, A linha que eu sigo de trabalho, não só na musicalização, mas também no meu trabalho como musicoterapeuta, é uma linha que acredita que todo ser humano possui o que a gente chama de identidade sonora. hum, Essa identidade sonora é constituída por energias sonoro-musicais que vão caracterizar aquele indivíduo e vão diferenciar de outro. Quer dizer, que cada sujeito possui a sua própria identidade sonora característica, que vai fazer com que ele seja um ser humano único, pensando em sons e música. Essa identidade sonora, ela começa a se desenvolver desde o período gestacional. Quer dizer, a partir desde a gestação, aquele sujeito em desenvolvimento, ele começa a ter os seus primeiros contatos com os sons internos da mãe, quer dizer, os ruídos dos- intrauterinos, ruídos intestinais, os ruídos, os batimentos cardíacos, enfim. E não só pensando em sons, mas também em vibração, porque a gente sabe que sim. som é vibração. Então, desde esse período intrauterino, aquele sujeito já começa a desenvolver a sua identidade sonora, que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Desculpa, só um adendo. Isso tem a ver também com o gosto musical dos pais, que tem aquelas questões, né? Ah, bota pro bebê ouvir, não sei o quê.
Olha, existem alguns estudos que dizem que a questão da preferência musical, ela é transmitida, inclusive, geneticamente. Geneticamente, nossa, que É. incrível. Mas, obviamente, que as experiências sociais daquele sujeito também vão influenciar, de alguma maneira, nas suas escolhas. Uhum, Mas eu, particularmente, acredito que sim, existe uma herança, né, relacionada às experiências musicais do pai, da mãe, que vão ser transmitidas ali e que, de alguma forma, vão se transformar numa outra identidade sonora, sim. digamos assim, que esse sujeito vai carregar ao longo da vida. Então, Mas como eu então, estava voltando ao dizendo, desenvolvimento da identidade sonora, né, do bebê. isso. Então, como eu estava falando, tem toda a experiência intrauterina, tem a experiência dos primeiros dias de vida, do momento do nascimento, que também é uma experiência, não é uma experiência sensorial e sonora também, porque existe todo o primeiro contato com os sons em um outro meio, quer dizer, aquele sujeito que Já viveu era, né? Antes nove era só meses num ser. líquido, vibração. Exato. É uma outra forma de experiência. Ali também já é um momento muito marcante, né, nessa constituição dessa identidade sonora que a gente está falando. E aí os primeiros dias de vida, é, começa então a experiência social daquele sujeito, então o jeito que a mãe vai acalentar para dormir, a forma com que ela vai cantar cantigas infantis, cantigas específicas daquela relação materna, enfim, isso tudo vai constituindo essa identidade sonora muito precoce nesse sujeito, Uhum. mas que ela vai ficar registrada ao longo da vida toda desse sujeito. Obviamente, a gente não vai ter essa memória. Se eu te perguntar, como é que foi a sua experiência sonoro-musical intrauterina, você não vai conseguir me dizer, porque é uma experiência muito precoce, Uhum. mesmo as experiências dos primeiros dias de vida e tudo mais. Mas isso tudo fica armazenado, né? Durante as experiências musicais que a gente vivencia nas propostas de musicalização, é a possibilidade onde esse sujeito que esse sujeito vai ter de expressar toda a sua identidade sonora. Seja cantando, seja tocando um instrumento, seja movimentando o corpo no ritmo da música, seja simplesmente ouvindo a música, né, que é uma forma de experiência musical também, a audição Uhum. musical. Tanto que nas nossas propostas de musicalização no Ser em Cena, elas são propostas muito livres, quer dizer, ninguém se vê ali obrigado a cantar exatamente o que está sendo cantado ou a tocar exatamente. Cada um vai ter as suas possibilidades particulares de se relacionar com a proposta. É a proposta, mas o processo individual de cada Claro, integrante. exatamente. E é, essa explicação dessa identidade sonora que a gente acabou de falar é importante porque, já entrando na questão da afasia especificamente, Uhum. nesse momento que a gente se encontra para fazer música juntos no Ser em Cena, com um grupo de musicalização, o meu ponto de vista, o meu raciocínio ali não é relacionado à dificuldade musical ocasionada pela afasia. Mas ali eu estou preocupado em possibilitar àquele aluno da musicalização um espaço e um tempo para que ele possa expressar as suas identidades sonoras. Quer dizer, que a afasia daquele sujeito, naquele momento da musicalização, não tem importância. Você me entende? Né? Sim, Entende onde eu estou querendo chegar. O isso. importante é toda a experiência pregressa musical dessa pessoa
desde o momento da gestação. Ela tem ali uma memória musical Uhum. que ela pode expressar através do canto, através da música, através dos instrumentos musicais, e a afasia, nesse momento, ela é, entre aspas, um detalhe. Porque é, o importante é a possibilidade musical que aquele sujeito apresenta naquele momento. É com isso que a gente vai trabalhar, né? A gente trabalha com o potencial musical que esse sujeito tem, e não com a dificuldade musical que ele tem. Por isso a importância, né? E aí entra um pouco do meu lado musicoterapeuta, né? De poder observar cada aluno da musicalização e pensar qual proposta que eu posso oferecer a eles que sejam propostas que contribuem para que a potencialidade de cada um apareça. Uhum. E não o contrário, não trabalhar na dificuldade, né? O que causaria frustração, causaria... Né? Sim, sim, Então, sim. as nossas experiências, eu gosto de chamar de experiências porque eu acho que a musicalização no Ser em Cena é muito isso, é a possibilidade de cada aluno experienciar a sua própria musicalidade, né? Descobrir ou redescobrir as suas possibilidades musicais. E eles começam a entender que a afasia, né, não é uma barreira para que ele possa fazer música e para que ele possa participar de um grupo musical com outras pessoas. Sim, e Pelo só um contrário, ele adendo, começa a na perceber... apresentação é muito bacana que assim, eles usam vários recursos sonoros, né? Independentemente do cantar ou não cantar, eles usam também o corpo, você vê todo o trabalho de ritmo, a grande maioria acompanha, é muito bacana a apresentação como um todo. Sim, e eu acho que isso é, é interessante a gente pensar que isso não foi ensaiado. Obviamente, a gente tem os nossos encontros, onde a gente compartilha um momento musical, um momento musical de liberdade, de espontaneidade, cada um sendo cada um. Quer dizer, o meu papel na musicalização não é um papel de alguém que vai reger o coral ou alguém que Uhum. vai direcionar o que cada um vai cantar. Não, o meu papel é simplesmente de entender cada um, entender o universo musical, as possibilidades musicais de cada aluno e, de alguma forma, transformar isso em uma unidade, né? Então, eu funciono mais como um intermediário da musicalidade de cada aluno para fazer com que as individualidades se tornem uma unidade, né? E que tem ficado incrível, né? Cada vez mais a gente tem recebido convites, apresentações estão ficando incríveis. Eu preciso perguntar Sim. depois se elas já estão no site ou não, mas a gente precisa colocar, inclusive. Muito bom. Então, Júnior, eu queria agradecer hoje a sua presença, te dar parabéns pelo Dia do Musicoterapeuta. E é isso, Imagina. gente. Para saber Eu que mais agradeço. pode falar. Eu que agradeço o espaço. É sempre prazeroso poder falar sobre o trabalho, né, do Ser em Cena e da musicalização, que é que é a minha área na ONG, né? Então eu que agradeço o espaço e também poder falar um pouquinho da musicoterapia e qual é a relação da musicoterapia com a musicalização. Excelente, conseguiu explicar bem. O vídeo vai ficar disponível aqui no canal do Ser em Cena, tá bom? E se você quiser saber mais, é só entrar no www.serencena.org.br, tá bom? Obrigado, Júnior. Boa noite. Tchau, boa noite.